Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao tutorial sobre o método de pesquisação. Trabalho realizado na disciplina de Métodos Qualitativos de Pesquisa, no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Unicinos. As etapas para a apresentação desse tutorial serão apresentados os critérios para a formação dos corpos da pesquisa, uma breve descrição dos 10 documentos selecionados, análise de conteúdo dos documentos e apresentação de 3 cases com aplicação da pesquisação. Então, dentro dos termos de busca da pesquisa, foram utilizados os critérios: palavra-chave pesquisação, no termo de busca, as bases utilizadas: Scopus, Cielo, Periódico CAPES, EBSCO, Google Acadêmico. Para essa pesquisa foram adicionados alguns filtros, revisados por pares, idiomas em português, área de engenharia, data de publicação entre 1999 e 2019, no Brasil. O objetivo desse filtro era trazer a literatura nacional, o que nós tínhamos sobre pesquisação falando no Brasil. Esses resultados encontrados trouxeram 532 documentos, onde foi realizada uma leitura inspecional para avaliar a relevância, sendo realizada a leitura do título e resumo de todos esses documentos, buscando artigos com recomendações da metodologia de pesquisa. Os documentos foram organizados no MEND, onde desses 532 documentos foram importados 8 artigos, um livro e uma tese. O livro base para esse trabalho se utilizou a metodologia da pesquisação Cholan, seu livro, onde é um dos principais autores onde fala de pesquisação no Brasil, e essa tese de doutorado da Universidade de São Carlos, do ano de 2012, onde é uma contribuição da pesquisação na construção do conhecimento científico na engenharia de produção brasileira. Na banca do autor estava o Cholan. Vamos lá, então, vamos para o primeiro artigo, a pesquisação na discussão da pesquisa empírica da engenharia de produção. Um artigo de 1999, onde o artigo aborda a questão da pesquisação empírica em engenharia de produção. O objetivo é discutir a importância da pesquisa empírica em engenharia de produção, dando ênfase à pesquisação como método de condução da pesquisa empírica. O artigo finaliza concluindo que a pesquisação constitui uma maneira de atingir a interdisciplinaridade na engenharia de produção com a estruturação do conhecimento obtido com a pesquisação. Próximo artigo, aspectos relevantes no uso da pesquisação, é um artigo de 2011, onde o artigo diz que a natureza de uma pesquisação estabelece que uma investigação em engenharia de produção seja conduzida em conjunto com aqueles que cooperam com o estudo, geralmente profissionais da indústria. A pesquisação é uma abordagem metodológica, que o objetivo é realizar uma ação de gerar conhecimento ou teoria em relação às questões de pesquisa. Essa categoria de abordagem é aplicada em várias áreas do conhecimento, particularmente na engenharia de produção e gestão de operações. Então, aqui dentro desse artigo, o autor nos apresenta o contexto proposto, segundo o ciclo da pesquisação modelo de Kolben, onde tem o propósito da condução do trabalho, seria a fase preliminar, e aí entra na fase do ciclo de condução, seguindo seus 6 passos. O primeiro passo, a coleta de dados. Segundo passo, feedback dos dados, análise de dados, planejamento da ação, implementação e avaliação. Essa seria a segunda fase, ou 6 passos para aplicação. Tem uma metafase, ou monitoramento, que ele compreende uma verificação de cada um desses passos anteriores, para identificar o aprendizado gerado na condução da pesquisação. Então, cada passo aqui é realizado um monitoramento, para ver o que está sendo aprendizado gerado na condução. Material para pesquisa também, análise de conteúdo, foi o livro da metodologia da pesquisação, do Cholan, publicado em 1986, onde, segundo o autor, a obra foi organizada com base nas diversas perguntas que sempre são relacionadas com relação à pesquisação. O livro está estruturado em 3 capítulos, onde o primeiro capítulo nos traz toda a parte de estratégia de conhecimento, segundo capítulo, concepção e organização da pesquisa, as 12 fases do Cholan, e o terceiro capítulo, as áreas de aplicações.
Próximo artigo, a pedagogia da pesquisação, um artigo de 2005, onde o trabalho aprofunda reflexões sobre a pertinência e as possibilidades da pesquisação como instrumento pedagógico e científico. Então, aqui esse artigo buscou bastante a parte da pesquisação, trabalhando na parte pedagógica. Próximo artigo, pesquisação em engenharia de produção, uma proposta de estruturação para sua condução, um artigo de 2012. O artigo mostra que a pesquisação é um método de pesquisa qualitativa, se destaca cada vez mais. Contudo, esse método sofre com preconceitos a respeito do seu mérito científico, bem como a indefinição de como sua condução pode ser validada, visando minimizar essas lacunas da literatura. A partir de uma pesquisa de cunho conceitual teórico, o artigo buscou propor, então, um processo para planejamento e condução da pesquisa na engenharia de produção por meio da pesquisação. Aqui os autores nos trazem um ciclo com suas fases aqui, é uma adaptação seguindo Kogan e Cholan, onde ele nos traz a parte de planejamento, da ação, coleta de dados, análise, implementação e ação. E aí acrescenta aqui alguns ciclos de melhoria e aprendizagem entre as etapas, onde ele vai ter novamente cada fase dessas etapas, a parte de planejar, implementar, observar e avaliar, refletir e agir. Então, essas aqui seriam a formação de uma estrutura para a pesquisação proposta por esse trabalho. O próximo artigo é uma discussão sobre a pesquisação em engenharia de produção, um artigo de 2007, onde traz os seus principais conceitos, seus principais ciclos, e a participação direta do pesquisador em todas as fases, assim como as das pessoas que estão envolvidas diretamente no processo. Então, aqui o professor nos traz algumas fases, mostradas por autores diferentes, com modelos, assim como suas quantidades de fases. Cada autor nos traz sua quantidade de fases. Porém, a essência do método da pesquisação se mantém o modelo apresentado pelos três autores. O próximo artigo também é uma pesquisação sobre a ótica de René Barbier e Cholan, onde nos apresenta aqui dois autores que defendem a metodologia da pesquisação, mesmo com posturas metodológicas diferentes. O Barbier deixa explícita a questão existencialista da pesquisação, justifica por se tratar de temas muito enraizados na efetividade humana, e Cholan traz a pesquisação tem a função político-social, ativamente relacionada ao tipo de ação proposta e os atores considerados. Então, aqui são dois artigos, com toda a parte conceitual do Cholan e Barbier com suas posturas diferentes. Próximo artigo, uma pesquisação, uma introdução metodológica. Aqui um artigo de 2005, David Trupp, onde para o autor a pesquisação é uma forma de investigação-ação, que utiliza técnicas de pesquisas consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática. Ela se distingue claramente da pesquisa científica tradicional, principalmente porque, ao mesmo tempo em que ela altera o que está sendo pesquisado, ela é limitada pelo contexto e pela ética da prática. Então, aqui o autor também, David Trupp, nos apresenta fases em ciclos também. O autor nos apresenta a parte do planejamento, a fase da implementação, descrição e avaliação da mudança adotada para melhorar essa prática. Então, o autor também nos traz esse aprendizado constante no decorrer do processo, e tanto no respeito da prática quanto sua própria investigação. Próximo artigo, uma pesquisação, a metodologia do conhecer e agir, que também nos traz uma proposta metodológica, trazendo preocupações teóricas e práticas, baseado bastante com fundamentos dos conceitos do Cholan, trazendo suas fases e características, que a pesquisação acontece simultaneamente entre conhecer e o agir, em uma relação dialética sobre a realidade social desencadeada pelo processo de pesquisa. Aqui também é utilizada uma tese, que nós havíamos comentado no início, uma tese de 2002. O principal tema dessa tese é a pesquisação. O objetivo geral é descrever a construção do conhecimento no campo da pesquisação. Essa tese utilizou análise de conteúdo com 191 artigos publicados na ENEGEP no ano de 1996 até 2010. Realizou uma análise de conteúdo através do software NVivo
ainda constatou que algumas sub-áreas da engenharia de produção possuem maior uso. Esse uso se dá principalmente pelo fato de ser um estudo real, conjugado à teoria e prática. No quadro que a autora demonstra quais são essas 3 sub-áreas da engenharia que mais utiliza. Então, a gente deve apresentar aqui o sistema de informação, desenvolvimento de produtos e a gestão do conhecimento como as 3 principais áreas de uso. Para essa análise, a autora utilizou a codificação e suas subcategorias para realizar essa análise do conteúdo. E o grupo aqui, para fazer a análise desse conteúdo que realizou o corpus, utilizamos as 3 fases fundamentais que a Bardan nos traz em 2011, onde é a pré-análise, a exploração do material e a interpretação e tratamento dos resultados. Aqui a gente vai abrir agora cada uma dessas etapas e como foi realizada a análise de conteúdo. Primeira etapa, pré-análise. Realizada uma leitura flutuante sobre o tema pesquisação, para entender um pouco. Segunda etapa, foi realizada a escolha dos documentos, a constituição do corpus, os materiais que foram submetidos para análise e a formulação do objetivo. Aqui a ideia do grupo era identificar um conjunto de códigos para traduzir em uma síntese a metodologia de pesquisação entre os autores. Análise comparativa dos documentos. Para fazer essa análise foi necessário utilizar a ferramenta software, o Atlas TI, a sua versão free aqui. A exploração do material, então, definição de categorias. Sistema de codificação no software Atlas TI. O grupo iniciou como a priori, pegando um dos ciclos da pesquisação com suas fases, codificando essas etapas no Atlas TI. Conforme foi sendo realizada a análise de conteúdo no software, houve-se a necessidade de uma codificação emergente, ou seja, conforme ia sendo feita a análise, sentiu a necessidade de abrir novos códigos. Então, aqui ao finalizar a leitura dos documentos no software, viu-se a necessidade de, ao final, de termos 23 categorias. Dentro dessas 23 categorias, se destacou 5, onde foram elas mais citadas, onde todos os documentos tinham referências para essas codificações, sendo elas características da pesquisação, seus conceitos e definições, as fases da pesquisação, os ganhos de conhecimento e o papel do pesquisador na metodologia de pesquisação. Resultados e análise das categorias construídas. Então, aqui na linha temos todos os documentos utilizados e aqui nas colunas as categorias que fizeram referência a esses documentos. No gráfico aqui é possível ver essas 5 categorias que mais se destacaram com as citações. E na análise de rede aqui também é possível ver a correlação entre os documentos com a codificação, onde todos esses documentos estão ligados a esses 5 códigos. Uma outra análise da relação possível fazer através da análise de conteúdo utilizando o software Atlas TI é uma emissão do relatório. Então aqui o grupo utilizou para fazer a codificação, os 23 códigos, análise de conteúdo do material. Conseguimos então ao final fechar a nossa síntese da pesquisação, utilizando aqueles 5 códigos que mais se destacaram na análise de conteúdo, onde o grupo traz aqui a parte de conceito e definição. Então, para entender um pouquinho de pesquisação, nosso conceito de definição é um tipo de pesquisa social com base empírica, com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Característica dela, a pesquisação é uma pesquisação investigativa dentro de um processo de interação entre os pesquisadores e a população interessada. Então, para isso, para gerar possíveis soluções aos problemas detectados, outra característica dela é um processo integrador entre pesquisa, reflexão e ação, retomando continuamente sobre forma de espirais cíclicas.
É necessário também que a ação seja não trivial. Então, essas são as principais características da pesquisação. O papel do pesquisador na pesquisação: desempenha um papel ativo, assumindo constantemente os dois papéis, de pesquisador e de participante. As suas fases. A pesquisação, então, possui uma estrutura flexível, como foi vistas ali, quando o autor descreve cada fase ali de forma diferente, sendo demonstradas suas formas, então, diferentes pelos autores. Seus ciclos são constantes e sequenciais, contínuos pelo período em que forem necessários. Então, terminou essa fase, terminou esse ciclo, pode iniciar novamente esse ciclo. O ganho de conhecimento é uma aprendizagem nas diversas fases desse processo de pesquisa. Então, produzir conhecimento para a prática e para a teoria. Então, de uma forma geral, essa é a síntese que o grupo quer passar sobre pesquisação. Dentro desses 5 tópicos aqui e seus conceitos para definir pesquisação. Vamos aplicar trazer aqui agora algumas aplicações da pesquisação. Aqui é uma dissertação de mestrado, onde apresenta um desenvolvimento de um modelo de intervenção baseado no sistema Toyota, teoria de restrições, utilizando a pesquisação. Essa estrutura da pesquisa foi segundo os conceitos das fases de Chulin, e no final tem um modelo de intervenção construído a partir da pesquisação. Aqui o autor não conseguiu gerar um novo ciclo, ele finalizou as fases da pesquisação, mas não iniciou um novo ciclo. A segunda case nosso é a parte de um QFD, desdobramento da função de qualidade, no desenvolvimento de novos produtos. Então aqui o contexto de propósito, no artigo 2009, onde traz o processo de desenvolvimento de novos produtos, onde o grupo aqui realizou todos os passos para o ciclo de condução. Então, aqui no quadro é possível ver a descrição, então seguindo os 6 passos do Kogan para desenvolvimento, tendo muito ganho de conhecimento. Aqui o pesquisador tinha a parte hora participante, hora pesquisador, ganho de conhecimento em todas as fases, com o monitoramento sendo realizado. Próximo exemplo 3, traz aqui uma aplicação da método de pesquisação para a solução de um problema, de informação em uma empresa produtora de cana-de-açúcar, que a identificação do problema era uma forma de automatizar a distribuição e alocação dos custos de mão de obra e promover sua contabilização. Aqui o pessoal utilizou também as fases em formas de ciclos aspirais. Aqui é possível ver a identificação dentro de cada uma das fases, como foi conduzida. Aqui o pessoal consegue, no final desse trabalho, ter um bom resultado, demonstrando se a pesquisação é eficiente e eficaz no diagnóstico do problema organizacional. Fazendo um comparativo do trabalho apresentados dos 3 cases com a síntese, é possível ver, então, parte do conceito e definição, todas atenderam. Características, ambas apresentam as características citadas na síntese. Papel do pesquisador, atuando hora participante e hora pesquisador nas 3. Ambas apresentam fases, mas seja diferente, mas com o mesmo intuito das fases, e todas apresentando um ganho de conhecimento. Pessoal, esperamos ter contribuído, então, com esse tutorial aí, com um pouco sobre pesquisação. O grupo aí agradece, até uma próxima. Obrigado.